Essa história ela começa em um contexto bem interessante do capítulo 17, em que Jesus acaba de fazer um milagre. Você tem ali nos últimos versos do capítulo 17, um milagre, vamos dizer assim, material. Jesus ele está chegando em determinado local e ele é interpelado, perguntado a respeito do pagamento de impostos. Nisso, Jesus ele vai ensinar algo, responder algo que dá a entender que ele não precisaria pagar, mas ainda assim ele vai falar, olha, para que ninguém se escandalize, para que a gente não deixe as pessoas preocupadas, mesmo não precisando, faz o seguinte, Pedro, vai lá, pesca um peixe, você vai encontrar dentro do peixe o suficiente para pagar esses impostos. Então faça isso. Jesus acaba de fazer um milagre em que dinheiro sai da água. E isso parece acender uma pauta dentre os discípulos de Jesus que é muito comum em todo o Evangelho. Porque quando nós olhamos para Mateus 18, no verso 1, diz que naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos. Então acontece esse momento, Pedro consegue dinheiro da boca de um peixe, os discípulos se aproximam de Jesus e vão perguntar, quem é porventura o maior no reino dos céus? Se você vê os relatos de Marcos, que está lá no capítulo 9, e de Lucas, você vê claramente que esses discípulos estão questionando o seguinte, quem dentre nós é o mais importante? Qual é a hierarquia dentre os discípulos no reino do Senhor? Como eu disse, é uma pergunta que é comum nos evangelhos. Vai continuar e se repetir em alguns momentos ao longo ali do contato de Jesus com os discípulos. Isso só se resolve depois que Jesus morre, ressuscita, passa 40 dias com eles e os discípulos mudam essa perspectiva. Mas até o momento, essa pergunta ela é um tanto comum. Quem é porventura o maior no reino dos céus? Como eu disse, essa pauta parece ser reacendida pelo milagre que Jesus fez. A ideia de um poder, de uma influência, talvez ocasionada por recursos financeiros. A resposta de Cristo no verso 2 é bem interessante, né? Faria mais sentido se Jesus se preocupasse com questões desse mundo ou com questões de poder, responder essa questão olhando para aquele que é mais influente dentre os 12 ou algo do tipo. Mas Jesus ele ensina algo profundamente interessante. No verso 2, ele chamar uma criança, coloca ela no meio deles, aqui ele já começa a romper um pouco com a ideia, e ele vai responder no verso 3, e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus não está falando no início do ministério dele aqui. Em pouco tempo, Jesus vai chegar na última semana da vida dele. Mas ele chama os seus discípulos nessa hora e vai dizer, olha, em primeiro lugar, vocês precisam se converter. E não é aquela conversão total. Do mesmo jeito, quando ele fala com Pedro, uma conversão ali, não é que eles não tinham nenhum vínculo com Deus ainda. A ideia é que, em um aspecto ali, nesse aspecto que é extremamente importante, eles ainda precisavam de uma mudança de rota, de uma conversão. Precisavam reestruturar um pensamento que era essencial para eles. Qual que é esse pensamento? Em resposta à pergunta, quem é o maior no reino dos céus? O pensamento de Jesus é, se vocês não mudarem de ideia, de posicionamento, e vocês não se tornarem como uma criança, nem precisa se preocupar quem é o maior, porque nem no céu vai entrar. Não tem como. É necessário algo a ser feito, uma mudança a ser feita na mentalidade desses discípulos, para que eles possam entrar no reino. Uma ideia que Jesus busca explicar a partir da ilustração e da imagem de uma criança. Vamos pensar um pouquinho, para a gente poder entender essa questão. O que torna uma criança especial, comparada a um adulto, que habilitaria ela a entrar no reino dos céus e a um adulto não?
tem a ver com conhecimento? Não pode ser, né? Porque uma criança pode ser a criança mais inteligente que seja. Uma criança não tem mais conhecimento que um adulto. Tem a ver com realizações, com algo que se consegue fazer? Também acho muito difícil. Porque uma criança, por mais incrível que seja, ela dificilmente vai conseguir fazer muito mais que um adulto. Realizar coisas grandiosas mais do que um adulto. Estou falando em questões absolutas, lógico, não proporcionalmente. Tem a ver, talvez, com recursos, posses. Crianças não têm recursos e posses. O que poderia fazer com que uma criança seja diferente de um adulto? E isso a habilitaria a entrar no reino dos céus a ponto de um adulto ter que ser como uma criança para entrar. Não podem ser capacidades, não pode ser conhecimento, não podem ser recursos, não podem ser realizações, ou mesmo habilidades, porque tudo isso uma criança naturalmente tem menos do que um adulto. Pelo contexto da pergunta dos discípulos, e pela resposta de Jesus, que vai ser complementada logo adiante, nós conseguimos entender o que isso significa. E você que tem conhecimento a respeito da salvação, ou da dinâmica que nós temos nesse grande conflito entre o bem e o mal, isso talvez fique claro para você já imediatamente. A diferença que há entre uma criança e um adulto, para habilitá-la ao reino dos céus, passa pelo campo da humildade e da dependência. Afinal de contas, se tem algo que é comum a qualquer criança, e que Jesus vai continuamente falar da importância disso no cristianismo, é que uma criança ela é dependente. A criança ela sabe que não sabe de todas as coisas. A criança ela sabe que ela não consegue todas as coisas. Ela sabe que ela precisa de um pai para poder ajudá-la a comer. Ela precisa de um pai para ajudá-la a se vestir, para ajudá-la a ir para um lugar ou outro, para conseguir os recursos para o que for. Uma criança ela tem completa compreensão do quão insuficiente ela é para questões básicas da vida dela. Perceba que Jesus ele não está batendo aqui em conhecimento, em capacidades, em realizações, em feitos. O que ele vai trazer em resposta à pergunta, quem é o maior, quem é o mais incrível dentre nós? É o seguinte, olha, vocês estão enxergando pelo ângulo completamente contrário. Porque o reino dos céus não é para pessoas incríveis ou para os maiores. O reino dos céus é para aquele que, como uma criança, e o verso 4 deixa isso certo, se humilha e assim se torna o maior no reino dos céus. Como uma criança entende que lhe falta algo, que ele necessita de algo para completar. E enxerga esse suprimento, né, como vindo dos céus. A resposta de Cristo ela é desconcertante para os seus discípulos. Afinal de contas, quando a gente pensa, né, numa questão humana, terrena, nós normalmente pensamos muito em um posto hierárquico ou numa questão de influência e de poder. E Jesus, assim como em muitos outros momentos, ele vai trazer a ideia do seguinte: o reino dos céus não é para pessoas que têm grandes habilidades, que têm grandes conhecimentos, que fazem coisas incríveis. O reino do céu é para pessoas que, assim como crianças, são dependentes. Assim como crianças, reconhecem sua insuficiência. Porque apenas aí você reconhece que você precisa de um Salvador. Apenas aí você reconhece que você não consegue se salvar sozinho. Que por mais incrível que você seja, por mais realizador que seja, é necessário um derramar de graça e misericórdia para que você possa se salvar. Mas quando você não é como uma criança,
que entende essa insuficiência, essa necessidade, dificilmente chegamos aí. No verso 5, Jesus ele faz uma ponte, né? E vai dizer: e quem recebeu uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E aqui a linguagem, ela traz dois caminhos interessantes para você interpretar. Porque o que Jesus disse antes, né? Quem é o maior? Ele pega uma criança, coloca no meio deles, então ela está lá, e vai falar: olha, você tem que se tornar como essa criança. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte: se alguém receber uma criança como esta, a mim me recebe. Você pode ir pelo caminho interpretativo, Jesus apontando para aquela criança, dizendo: se alguém receber uma criança como esta, está recebendo a mim. Mas quando você pensa na noção do que Cristo está falando, de que nós temos que ser como crianças, traz a noção também, a ideia de que alguém receber uma criança como esta, não que o Valdir seja uma criança mesmo, mas uma pessoa dependente, entregue a Jesus como essa, a mim me recebe. Quando a gente olha o texto de Lucas, não vamos abrir agora, mas depois você pode olhar, Lucas inclusive coloca estas falas aqui, a parte do tropeço, né, que vai dar a partir do verso 6, fora do contexto desse discurso de Cristo, que ele chama uma criancinha. Ele desconecta os dois discursos. Além disso, se você se lembra comigo, em textos como Mateus 10, verso 40, Jesus usa a mesma descrição para falar dos seus discípulos. Quando ele está enviando os discípulos, ele diz: olha, quem receber vocês, vão me receber. Então Jesus está dizendo o seguinte: e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Imediatamente você pode entender como sendo aquela criança que estava lá. Ou então é plausível a interpretação de que Jesus está falando daquele que se age como uma criança, que é humilde, que reconhece sua dependência. Mesmo que você não leia assim, a ideia de você receber alguém em nome de Jesus, está recebendo Jesus, está clara na Bíblia como em Mateus 10, 40. Tudo bem? Olha o verso 6, porque a partir daqui, Jesus vai trazer algumas lições práticas de como se deve viver à luz de você ter reconhecido ser como criança, ter aceitado ser dependente, ter reconhecido ser insuficiente. Jesus ele vai ensinar como agir a partir de alguns ensinos específicos. O primeiro deles, a partir do verso 6, é mais um alerta, né? O que ele vai dizer? Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, e aqui você pode ir pela linha de estar falando de crianças pequenininhas, ou englobando não apenas as crianças pequenininhas, mas todos que, como crianças, creem e aceitam Jesus. De qualquer forma, qualquer um que fizer tropeçar um destes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Que discurso forte de Cristo, né? Qualquer um que perverter, que fazesse perder um destes meus pequeninos, melhor lhe fosse tirar a própria vida. E aí no verso 7 tem uma fala interessante de Jesus. Olha o que ele vai dizer: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Então qual que é a ideia? É inevitável que pessoas façam outras tropeçar. É inevitável que pessoas façam crianças tropeçar, se afastar de Deus. Paulo já orientava a Timóteo que no fim dos tempos isso seria muito intensificado. Pessoas que, se dando a ensino de demônios, afastariam muitos e fariam muitos apostatar ou se afastar da fé. Então, a ideia de Jesus é inevitável que escândalos como esse aconteçam, de uns fazendo outros tropeçar na fé. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Qual que é a ideia? Vai acontecer, é inevitável. Mas não precisa ser você o responsável por isso.
A gente deveria se policiar para não sermos pedra de tropeço para ninguém. Alguém vai ser. Mas não deveria ser eu. O raciocínio de Cristo, ele continua nesse discurso duro e forte. Olha o verso 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta e lança-o fora. Jesus não está orientando mutilação, é uma metáfora. Você está entendendo comigo, né? Se algo em ti te faz tropeçar, te faz afastar pessoas do reino, corta-o e lança-o fora. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. E eu quero que você se atente ao contexto do que nós estamos estudando. Jesus não está falando aqui em um contexto de pecados que eu desenvolvo, sabe? Que eu pratico. Qual que é o contexto que Jesus falou? De eu ser o autor do escândalo, de fazer outro tropeçar. Se algo me faz falhar a ponto de eu fazer outro tropeçar, é melhor eu descartar isso do que isso ser instrumento para que alguém se afaste do reino de Deus. Porque é melhor entrar no reino sem essas coisas do que padecer no inferno com essas coisas. Jesus continua com suas lições. A partir do verso 10, o que ele ensina? Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. E aí eu continuo te falando. Seja você lendo no campo que Jesus está falando apenas das crianças, ou de todos aqueles que agem como criança, independente dele. O que ele ensina é, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Porque eu vos afirmo que os anjos deles, os seus anjos, nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. O que Jesus começa a falar? Olha, é melhor você não desprezar ninguém. Porque tem anjos com essas pessoas que estão em contato com Deus. Então é melhor você tomar cuidado aí. E ele vai continuar. Verso 12. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste, que pereça um só destes pequeninos. Você provavelmente já ouviu a leitura desse texto, ou você já leu. Mas não deixe só passar. Analise ele comigo. O que Jesus está ensinando? O que Jesus está ensinando? Alguns dos seus pequeninos, por vezes, vão se extraviar. Vão se perder. E aqui é difícil a gente continuar se apegando apenas à criancinha pequenininha. Que é muito difícil uma criancinha pequenininha se perder do reino de Deus, né? Se extraviar ali e tal. Mas fato é, muitas vezes, algumas vezes, enfim, alguns vão se perder, vão se extraviar. E nesse processo, aqueles que, como crianças, reconhecem a submissão de Deus, vão olhar e vão falar, Senhor, como que a gente tem que agir então? O foco é na maioria que está aqui, atendendo aqueles que estão perto, ou quando há alguém que está extraviado, eu devo aumentar meu foco naquele. E o que Jesus fala que Deus faz? Deus está muito mais interessado em um que se extraviou do que nos 99 que estão aqui. Não que ele não cuide e não se interesse pelos 99 que estão aqui. Vocês entendem isso, né? Mas o foco dele se volta para aquele que precisa. Para aquele que está perecendo. Vamos pegar isso daí e traduzir em aspectos concretos? Temos uma comunidade de 100 pessoas. Não é o nosso caso, só um exemplo.
Dessas 100 pessoas, 99 estão aqui, estão bem. Uma delas se extraviou no meio do caminho. Esqueceu de ser criança, né? Se desligou da dependência do pai. A maior atenção deveria ser voltada a cultivar os 99 que estão aqui ou ao que está fora? Ou melhor, segundo o texto, né? O que Deus faz? O foco maior é nos 99 que estão aqui ou no um que está fora? Não estou falando que tem que desconsiderar os 99. Estou dizendo que Jesus ele ensina que há um interesse por aquele que está afastado, que está extraviado. E quando alguém é como criança, ele entende isso. Porque ele entende que o pai está cuidando dele. Ele entende que o pai é quem define as normas, o funcionamento. E ele não vai reclamar pela diferença da prioridade, porque é o pai quem determina. Jesus, então, ao estabelecer que nós, seus discípulos, ao buscarmos o reino dos céus, devemos ser como crianças, ou seja, numa compreensão clara de dependência, nos humilhamos ao reconhecer que somos insuficientes e que precisamos da condução do nosso Pai, nós precisamos considerar que Deus tem um interesse especial por aquele que se extraviou. Um interesse que coloca especificamente maior prioridade naquele do que aquele que ainda está aqui. A partir do verso 15, há outro aspecto para nós trabalharmos aqui que Jesus explora nesse discurso. Um último aspecto que se desdobra em 3 pontos, mas que é o mesmo caminho. Nesse contexto do ser criança, do ser dependente, de entender a soberania de Deus. A partir do verso 15, o que Jesus orienta? Se teu irmão pecar, vai arguí-lo, vai interrogá-lo, vai conversar com ele, entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Qual que é a ideia? Você é como criança, submisso a Deus. Aí você brigou com seu irmãozinho. O que o pai chega e fala para você? Vai lá e conversa e se resolve com ele. Conversou, se resolveu? Maravilha. Vocês estão bem. Está tudo certo. Ele continua no verso 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas. E aqui ele vai citar um texto da lei, né? Para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Te atendeu? Maravilha, você resolveu com seu irmão. Então, olha, somos todos crianças de Jesus aqui. Aí eu tenho um problema aqui com o Ed. Eu vou lá, não tenho. O Ed é maravilhoso, não tem problema nenhum com o Ed. Mas eu tenho um problema com o Ed. Eu vou até ele, converso, olha Ed, isso que você fez me magoou. Isso me incomodou, me chateou. Ele olha para mim porque ele também é criança, dependente de Deus. Humilde. Ele olha para mim e fala, olha Eliatan, eu não pretendia isso. Falhei, ou então, olha, nem vi que eu fiz isso, mas não queria que você se chateasse. Tudo certo, resolvido. Detalhe, entre crianças sempre há problemas. Jesus ele não fala, olha, não vai ter problemas. Ele fala, está aqui como vocês vão se resolver. Como crianças obedientes que são. Não resolveu porque o outro virou e falou, não tem nada a ver isso que você está falando, você está falando besteira e tudo mais. Aí o que faz? Chamo lá o Jackson, né? Pego ele e falo, Jackson, me ajuda aqui, olha, aconteceu isso e isso, eu entendo dessa forma, o Ed vai falar, eu entendo dessa e dessa. Aí o Jackson, que eu chamei para me ajudar, ele vai falar o seguinte, olha, você deveria fazer isso e você isso. Vai mediar, vai me ajudar no processo. Como 2 crianças obedientes, a gente vai olhar e vai falar, não, beleza, sigamos assim. Só que se não resolver, aí o que Jesus vai dizer, né? Verso 17. Se ele não os atender, dize-o à igreja.
Não resolveu? Aí a gente traz para a comunidade. E esse é um ponto interessante, porque às vezes na praxe da igreja, quando a gente pensa na ideia de levar algum caso à comissão da igreja, isso é visto com um olhar muito negativo. Mas a ideia de uma comissão da igreja, ou de uma igreja existir, é exatamente para ajudar a mediar também essas situações. E aí todos lá, crianças, filhos de um mesmo pai, vão orientar e vão dizer, olha, o melhor caminho é esse. Aceitou? Maravilha. Não aceitou? Qual é a resposta de Jesus? Final do verso 17. Considera-o como gentil e publicano. Traduzindo, como estrangeiro e cobrador de impostos. Traduzindo mais ainda, como descrente. Porque não existe crente que não seja como criança. Que não reconheça que o pai é quem manda. Que é ele quem define como se deve resolver. Para quem é adulto, nesse aspecto dessa metáfora que estamos usando, ele olha e fala, não, mas eu não vou dar meu braço a torcer. Que criança você conhece que, depois de ser corrigida, não vai ouvir o que o pai disse? Tem umas meio perturbadas, mas via de regra não é bem assim. Você entende? A postura do crente como criança, como dependente do pai, submetido a ele, faz com que ele obedeça aquilo que o pai diz. E o pai nos orientou a entender que teremos problemas com os nossos irmãos. Devemos resolver nesse processo. E se alguém rejeita resolver, significa que não é criança. Não é servo de Deus. E está inapto ao reino dos céus. É nesse contexto que Jesus vai falar, no verso 18 em diante, tudo que vocês ligarem na terra, eu vou ligar nos céus. Jesus, ele dá autoridade para a igreja nesse contexto, É nesse contexto, inclusive, no verso 19, que ele vai dizer que em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai. Como Jesus chancela a decisão da igreja, a ideia é que quando a gente toma uma decisão em conjunto, Jesus está chancelando e falando, não, Pai, manda aí, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu vou estar, vou chancelar. A decisão, a condução dessa comunidade. Como eu disse, isso só é viável, no entanto, quando a pessoa reconhece que ela é como criança. E aí, nesse contexto, no verso 21, Pedro se aproxima de Jesus e vai lhe perguntar, Senhor, quantas vezes eu vou ter que fazer isso? Quantas vezes eu vou ter que ir até meu irmãozinho aqui e perdoar ele? 7 vezes? O que Jesus responde? E você está ensaiado nisso. Jesus vai responder, não, nunca te diria até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Você não precisa ser um grande conhecedor literário para entender que Jesus está usando uma linguagem aqui metafórica, hiperbólica, Você tem que perdoar quantas vezes for necessário. Tem que resolver quantas vezes acontecerem problemas. E aí isso pode gerar, talvez, na gente a ideia do seguinte, mas não é justo. Como é que eu vou perdoar o irmão Luiz 40 vezes? Como é que eu vou perdoar a Cris 30 vezes? De novo ele fazendo isso comigo? Aí Jesus traz a última parte do seu discurso, para poder apresentar e alinhar essas questões. A partir do verso 23 ele vai falar, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar a conta com seus servos. Um rei quer ajustar as finanças, no seu reino. Então ele faz trazer um dos seus servos que lhe devia 10.000 talentos. Claramente uma linguagem hiperbólica também. Estamos falando aqui de quase 600.000 quilos de prata ou ouro. Ele nem especifica, porque não é o objetivo. A ideia é, deve muito,
muito mesmo. Então ele chega e pede para ele o que deveria pagar. Como ele não paga, ele ordena que ele fosse vendido como escravo. Não apenas ele, a mulher, os filhos, tudo que ele possuía seria vendido para pagar a dívida. Então, no verso 26, o servo se prostra de forma reverente e roga: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Naquele momento, o rei olha para aquele servo, compadece-se dele e manda ele embora, perdoando essa dívida impagável. Quando esse servo sai dali, nós temos uma história em paralelo, né? Porque ao sair, ele encontra ali um conservo dele, alguém como ele. E esse conservo dele estava devendo a ele 100 denários, o salário de 100 dias de trabalho, 3 meses e pouco de trabalho. Entre 600 mil quilos de ouro ou prata e 100 dias de trabalho, esse conservo olha para ele e fala: me paga o que você deve. Qual que é a resposta do conservo? Você conhece a história. A mesma que ele deu para o rei, que o primeiro deu para o rei, né? Eu não tenho como pagar, mas seja paciente comigo, as mesmas palavrinhas. Eu vou te pagar. Agora, diferente do que o rei responde, ele vai dizer: não, você não vai. Então, olha, vai para a prisão, fica preso lá até conseguir me pagar. O que tem aquela incoerência, né? São 100 denários, 100 dias de trabalho. Como é que vai pagar sem conseguir trabalhar, né? Fato é, você vai ficar preso até conseguir me pagar. Nesse momento, e aí é um detalhe interessante, olha ali comigo o verso 31. Quando isso acontece, os companheiros daquele servo vão olhar e ver o que passou. E isso vai entristecer-lhes muito. Não é o rei que é provocado por essa situação. Os companheiros olham e se entristecem. Como é que isso está acontecendo? E aí eles vão até o rei e falam: olha, aconteceu isso e isso. Aí o rei, que havia perdoado inicialmente a dívida, né, vai conversar com ele no verso 32, dizendo: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignado, o rei entregou ele aos carcereiros, né, até que ele pagasse toda a dívida. Recebeu a mesma punição do primeiro, ou melhor, do segundo ali, de quem ele tentou punir. E aí Jesus conclui dizendo que assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Qual que é a lógica de Jesus? Quando nós reconhecemos que somos como crianças, e portanto dependentes, insuficientes, que dependemos de um Pai que não apenas nos provê tudo, mas é aquele que deve conduzir nossa vida, nós temos uma postura com o nosso irmãozinho, tão criança quanto eu, uma postura de misericórdia. E aí devemos buscar ele quando tem algum problema, perdoar, resolver, não apenas 7 vezes, mas infinitas vezes, se for necessário. E aí quando se questiona assim, mas será que isso é justo? Aí Jesus vai falar: não seria justo também o seu pai te perdoar? Qual que é o maior crime? Um irmão que foi rude com você na igreja, ou você que traiu ao seu Deus e o fez ser morto na cruz? Que crime é maior? Se Deus, o nosso Pai, Ele olhou para nós, meras crianças, e pôde nos perdoar de tão grande falta, como eu, criança humilde, dependente do Pai, não posso olhar para esse Pai misericordioso e falar: o Senhor mandou fazer isso? Pegar meu irmãozinho aqui e perdoar ele? Eu vou fazer. Porque como criança eu não defino o que eu devo ou não fazer. É o Pai quem define.
É Deus quem diz como eu devo me portar ou não. E os parâmetros são estipulados por Ele, não por mim. Esses pontos que Jesus traz nesse discurso são pontos específicos, né? Alguns exemplos apenas de um comportamento esperado de um crente que se converteu e agiu, se tornou como uma criança. Mas não é só isso, né? São exemplos, são pontos ilustrando essa questão. O ponto é que nós, como servos de Deus, devemos ter essa consciência de que nós não somos suficientes. Eu não sou adulto e pago minhas contas quando trato da minha relação com Deus. E sou eu que mando. A casa é minha, as regras são minhas. Isso não existe na relação entre eu e Deus. Ao menos não numa relação que me habilita ao reino dos céus. Porque a relação que me habilita ao reino dos céus é entender naquele contexto do grande conflito, que temos a opção entre a rebelião e o reino. Entre estarmos em guerra com Deus ou em paz com Ele. E ao reconhecer que eu quero fazer parte do reino, estar em paz com Deus, eu me torno como uma criança. Uma criança que vez ou outra apronta, fica conversando, fica correndo, que às vezes não sabe muito bem o que tem que fazer. Que às vezes precisa de um irmão mais maduro para poder ir lá e ajudar ele, falar, olha, esse caminho aqui é o melhor. Mas que no fim das contas o pai ama, perdoa, cuida com misericórdia. O reino dos céus é para essas pessoas. Nunca poderá ser para aquele que não entende que precisa de Deus. O convite que eu te faço, e eu queria chamar aqui na frente as nossas crianças, né, junto com os seus líderes, porque eles vão cantar logo mais, é que enquanto você vê eles aí subindo, enquanto você repara no seu filho, netos, que você pense um pouquinho assim, será que em algum momento da minha vida cristã eu deixei de ser como essas crianças? Talvez você se deixou ser mais comportado. Talvez você desenvolveu mais maturidade. E isso está tudo certo. Mas será que eu não deixei também no meio do caminho de ser dependente? De reconhecer minha insuficiência? Essas crianças deveriam ser sempre esse exemplo para nós. E esse pensamento, né, de olhar e falar, olha o quanto eles reconhecem que precisam dos outros. Reconhecem que precisam dos seus líderes para organizar eles. Reconhecem que não conseguem, por conta própria, cumprir aquilo que eles precisariam cumprir. Se você tiver essa leitura na sua relação com Deus, o reino dos céus estará habilitado a você.